Salve, salve, meu povo! Semana passada a gente terminou exatamente aqui, exatamente com essa mesma roupa, porque na verdade a gente não terminou, a gente só fez um corte para o vídeo não ficar muito extenso e não ficar cansativo. Agora a gente vai mostrar para vocês como é que estão as mudinhas, que foram as últimas que a gente pôs para germinar e que são as plantas para a gente fazer o nosso medicamento e não o medicamento da associação. Aqui nós temos por volta de umas 50 a 60 plantas que foram sementes que eu fui selecionando do nosso primeiro cultivo de inverno do ano passado, que foram sementes que, na minha opinião, foram as que mais se destacaram, tanto pelo desenvolvimento das flores, o terpeno. Então foram plantas que ficaram muito bonitas nesse primeiro cultivo. Eu fui selecionando essas sementes, fui guardando e aqui estão elas. Quase todas cresceram. A taxa de perda delas acho que não deu nem 5%, né? Foi muito pouquinho, perdemos umas 3 sementes só. E elas estão se desenvolvendo maravilhosamente. Muito carinho, muito cuidado desde o início, acho que esse foi o segredo. Eu fiquei sabendo que você veio 7 vezes por dia. Então, eu quero contar isso para vocês. A Cíntia colocou essas sementes para germinar. Ela fez a seleção do jeito dela. E nós colocamos juntos, né, meu amor, para hidratar. E fomos fazendo tudo junto até chegar aqui no vasinho. Porém, teve uma diferença, duas diferenças básicas daqui para lá. Primeiro, o cuidado. O cuidado da Cíntia com essas plantas foi um negócio absurdo. Ela vinha o dia inteiro aqui, ela cuidava igual bebê mesmo. E aí todas, assim, qualquer tempinho que ela tinha, ela vinha aqui e olhava se a planta estava ficando mais fraquinha, ela vinha, erguia, colocava um pouco mais de água, regava com borrifador e atenção total. Isso fez diferença absurda. E a segunda diferença são sementes de plantas que cresceram aqui e que a gente colheu aqui. Floriram aqui, a gente colheu e nós tiramos as sementes dela. Ou seja, são sementes de plantas adaptadas à nossa realidade aqui, né? E isso é muito legal de a gente pensar um pouco, não só no que diz respeito às plantas, mas no que diz respeito a tudo, né, na vida. E o Darwin já falava, não é o mais forte que sobrevive, o que sobrevive é o que se adapta mais fácil, é o que se adapta mais rápido. Então as sementes adaptadas, que se adaptaram aqui, eu contei aqui, são 62 mudinhas que tem, 63 com aquela. Nós perdemos 3 mudas. Então foram 66 germinadas e nós perdemos 3 de 66, comparado com 30% de perda das outras, né? Então se a gente tivesse perdido o mesmo tanto aqui, teria perdido umas 20 mais ou menos. Foram apenas 3, né, que a gente perdeu, por conta da adaptação e do cuidado. E eu gosto sempre de trazer essas lições que a cannabis ensina, eu gosto de trazer para a minha vida. E eu tenho visto que aqui, desde que eu cheguei, eu tive que me adaptar a muita coisa para que a associação pudesse de fato acontecer e para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. Quando eu cheguei aqui só tinha mato na chácara inteira e eu fui me adaptando e me transformando, e conforme as pessoas foram chegando, todo mundo foi se adaptando. E se adaptando não só no nosso trabalho, mas se adaptando ao convívio do dia a dia. Porque aqui está sempre cheio, a casa está cheia, sempre. E adaptação. E adaptar-se exige dizer não para si mesmo em alguns momentos, para que a gente possa aceitar a nova realidade que a vida vem trazendo e vem desenhando para a gente. Então a aceitação é a chave para a adaptação. Aceito a nova realidade, me adapto a ela. E o cuidado. Tudo aquilo que a gente cuida. O cuidado com elas foi desde o início, desde que a gente colocou elas para hidratar. Como eu sabia que tinha muita mistura, né? Cada planta, a gente não sabe exatamente o que tem aqui. Eu fui observando uma a uma, então as que germinaram primeiro eu já ia trazendo aqui para a terra, as outras que estavam um pouquinho mais atrasadas eu aguardava e olhava ali umas 3, 4 vezes por dia para saber o melhor momento, e inclusive na questão da água, né? Tem plantas que às vezes puxam um pouquinho mais de água ou a terra está um pouco mais seca, então ter esse cuidado individualizado que é difícil quando a gente tem um volume muito grande, mas eu consegui fazer aqui com elas.
E se tudo der certo, eu vou fazer com as outras também. Comparações. Sementes que a gente, óbvio, a gente compra em volume grande, mas sementes de genéticas que você vai encontrar em bancos aí a 70, 80 reais, algumas até a 100, acima de 100 reais. E aqui semente do que a gente tirou das flores que a gente colheu, custo zero, né? Plantas adaptadas. Nós tivemos menos de 1%, menos de 10%, né? Tivemos menos de 5% de percentual de perda, comparado com mais de 30% de percentual de perda. Plantas adaptadas. Então, opte sempre pelo clone da planta que você já está cultivando ou pela semente da planta que você já está cultivando. Essa história de comprar semente caríssima da gringa é uma idiotice sem tamanho. E eu repito isso e vou continuar repetindo. A gente compra uma semente caríssima, produzida no exterior, traz para cá para cultivar numa condição completamente diferente daquela onde ela foi produzida. Ela não vai entregar aquilo que estão falando que ela vai entregar. Por quê? Porque ela vai ter que se adaptar com o ambiente onde você está cultivando para depois ela poder chegar perto do máximo que ela pode. Então, se puder optar por semente que você já tem ou de clone de planta que você já está cultivando, o resultado vai ser sempre melhor. Embora tenha gente que goste mais de clone, eu prefiro sempre a semente. E eu vou seguir falando isso até que me provem o contrário. Clone vale a pena? Vale. Para quê? Para a gente não precisar gastar com semente, para a gente poder economizar, porque as sementes não são baratas, como eu falei. Então, se a gente quiser, tem uma genética boa, não quero ter que gastar de novo com a semente, tira o clone que vai economizar. Mas a planta da semente, ela é sempre mais forte, e por uma razão simples, é mais natural. Desenvolve a raiz e depois a planta desenvolve. No clone é o inverso, a planta tem que desenvolver raiz. Então ela tem que tirar a força de onde ela não tem para desenvolver uma raiz e depois continuar crescendo. Então a semente, ela já tem o nutriente que a mudinha precisa ali para os primeiros dias. O resultado é sempre melhor. Ninguém vai me convencer do contrário, até porque a gente já viu acontecer, né? E o cuidado. Você quer que algo cresça? Cuide. Seja da sua planta, seja das pessoas que estão ao seu redor, seja de você mesmo. O que você quiser ver crescer, florescer e dar frutos, cuide. Cuide com todo amor, cuide com todo carinho. E para a gente fechar, nós não fazemos desafios aqui, porque aqui a gente não compete, aqui a gente só colabora e só contribui. Então a gente vai fazer isso junto. A gente tinha até pensado em fazer, né, para ficar um negócio mais legal, uma competiçãozinha, o Igor tocando umas lá, a gente aqui, mas não dá para fazer isso, porque... É Davi e Golias, é muito injusto. Na verdade, o que a gente vai fazer dentro do Grow é para ajudar quem cultiva dentro do Grow e ainda tem dificuldade, a gente vai descobrir formas de fazer isso barato e só com coisa orgânica. E vamos ensinando para vocês aquilo que a gente vai estar ao mesmo tempo aprendendo. E aí, para a gente finalizar esse vídeo de hoje, Igão, vou dar para você e para a Cíntia a honra de escolherem 5 mudas para a gente pôr no Grow. Sim, de 4 a 6, né? Seria o ideal. Vamos pegar 6 então. Podem escolher, escolhe 3 cada uma. Joia. Uma dica, peguem as mudas um pouco mais fortes, porque a condição lá dentro não é igual a daqui. Fora elas devem se desenvolver melhor. Mas escolham as que vocês quiserem, desde que estejam fortes. Três, 6. Cabelinha é uma que a gente cultivou no primeiro ciclo, que ela parecia que não ia virar nada. E no final, ela encheu de folha, encheu de flor, umas florzinhas mirradas, assim, não era uma flor gorda, parecia uns cabelinhos mesmo, sabe? Mas vocês não têm noção do tanto que ela estava cheirosa e do tanto que ela estava potente. A gente fez um óleozinho com ela que ficou um negócio absurdo de forte. E aí o Igor está apostando nela. Bom, então agora nós já estamos com o Grow montado, mas a gente não vai levar isso para lá agora, porque falta uma coisa para o Grow, que são os LEDs. Então nós estamos com alguns LEDs, 2 LEDs aqui que a gente quer usar dentro do Grow, ainda estão sendo usados aqui. Essa semana a gente vai fazer o transplante, essa semana, agora no final dessa semana para o começo da próxima, a gente vai fazer os transplantes dessas mudas para o chão, né? E aí a gente vai, evidentemente, compartilhar com vocês esse momento, porque é um dos momentos mais mágicos do cultivo. E aí no dia que a gente fizer isso, essas plantinhas que estão separadas, a gente vai tirar esses
esses LEDs aqui, vamos colocar dentro do grow e a gente instala elas lá, mas elas já estão separadas para ir para dentro do grow e vamos cuidando delas com todo carinho aqui na iluminação. Mais alguma coisa, Igão? Estão lindas, né? Lindas, maravilhosas. A gente se vê na próxima semana. Um beijo.